pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de geografia, tudo tranquilidade, tudo suavidade. Aqui, mesmo esquema, de boa, só jogando fácil e só alegria, né? Só vitória. Eu me chamo Gilson Soares. Eu acho que agora foi, hein? Agora. Aula sobre a África. Estou aqui tocando o quê? O atabaque, ó. Atabaque. Vamos falar hoje sobre a África, professor Gilson Soares. Como vocês já estão acostumados na aula de geografia, a gente sempre tem aqui aquele bate-bola com outro professor. Por isso que hoje eu tenho aqui a presença ilustre. É uma maravilha, né? Da nossa querida professora Vanessa. Olá, professora Vanessa. Dê um alô para os nossos alunos. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Já estou aqui com o meu cafezinho para assistir a aula aqui do professor Gilson, né? Que está chegando aqui na equipe para somar com a gente, né? E reforço sempre a vocês que somos essa equipe, né? Tem eu, o professor Gilson, o professor Alami e o seu professor em sala de aula. Então, qualquer dúvida que existir, alguma coisa que você queira destacar da aula de hoje, você anota aí no caderninho, né? Leva essa discussão para a sua sala de aula, para os seus colegas, para os seus professores e vamos seguindo nessa caminhada, porque a gente sabe, né, que o conhecimento, o aprendizado nasce desse encontro, nasce dessa interação, né, dessa troca de ideias. Mas vamos lá, boa aula para vocês. Beleza, gente? Tranquilidade. Esse aqui é o momento que a gente sobe a audiência. A concorrência fica perdida. Vocês já repararam que a gente começou aqui tocando o atabaque? Mas existem outros instrumentos musicais, já que vamos falar aqui da África, que eles utilizam bastante em seus rituais, no seu processo cultural. Vamos agora ouvir alguns outros instrumentos. Vamos lá, professora Vanessa. Vamos ouvir agora o kalimba. O que seria o kalimba? Olha. Esse instrumento aqui, olha, gente. Beleza, vamos pro próximo agora. Vamos ouvir agora o chocalho. Esse aqui é mais famoso, né? Chocalho é chocalho mesmo. Vamos lá, professora. Maravilha, maravilha mesmo. Temos também aqui conosco o agogô. Vamos ouvir o agogô? Esse é lindo, escuta. Maravilha, maravilha total. E aqui o nosso querido atabaque, que eu me empolguei no início da aula. Então vamos agora continuar falando, né? Que já começamos falando sobre a África e vamos continuar falando sobre ela. Beleza? Vamos embora. Sempre lembrando a vocês, né, que essa aula estará disponível no nosso canal, no YouTube, no Educa Recife PE. Você chega lá, se inscreve no canal. Se ficar alguma dúvida, você procura lá nosso vídeo, nossa aula de hoje de geografia. Deixa o comentário que a gente está sempre lá acompanhando e vem aqui também tirar a sua dúvida. Beleza? Vamos embora. O processo de pobreza no continente africano. Onde tudo vai começar, porque a gente sempre se habitua a falar sobre a África e remeter à questão de pobreza. Existe? Existe. Mas é só pobreza? Não. É a maioria, é aquilo que se sobressai. Na grande parte dos países, nós vamos ter essa característica de pobreza. Mas como isso começou? Por onde é que isso começa? Vamos entender como foi que isso começou? Numa coisinha chamada, olha, processo de colonização, imperialismo, neocolonialismo. Sim, professor, mas o que é que seria colonização? Você vai ter lá o nosso querido continente africano, com os povos nativos, cheios de riquezas naturais. E aí o que é que vai acontecer? Está ali, ó, países europeus como França, Portugal, Alemanha e Bélgica vão crescer o olho e vão querer fazer o que ali na apropriação. Vão querer fazer uma apropriação de terras no continente africano. Mas assim, professor, por que colonização? Por que os países europeus foram lá na África extrair esses recursos naturais? Vamos entender isso? Vamos? Acompanha comigo. Existe uma coisinha que estava em falta no continente europeu, que se chama, olha, matéria-prima.
principalmente entre os séculos XV e XVI. Eles estavam passando ali por um período de escassez de recursos naturais e por isso eles tinham que procurar outras áreas para poder explorar. E aí acabou sobrando para quem? Para o continente africano. Beleza? Já viu que a gente já tem muitas coisas aqui, né? Da onde surge o processo de pobreza na África, desde o período de colonização, exploração dos recursos naturais, vindo principalmente dos europeus. Beleza? Tranquilo. Vamos continuando. Aí tem uma coisa, né? Você chegando em um terreno novo, vários países, várias pessoas querendo ser dono daquelas terras, a gente tem que ter o quê? A divisão, né? Isso aqui vai ser meu, isso aqui vai ser teu, isso aqui vai ser aqui do outro. Aí justamente aparece ó, em 1885 a coisinha chamada de Conferência de Berlim, que já vai ser realmente essa retaliação das terras africanas para esses países que chegaram para explorar. Beleza? Isso acontecendo aonde? Ó? Quando? Entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Nesse período aí, ó, de transição, que já vai acarretar mais na frente numa coisinha chamada descolonização da África. Tranquilo, gente? Bem, suavidade para todo mundo entender. Vamos lá, seguindo. Quando começa esse processo de descolonização, os povos vão estar ali divididos em várias, vamos chamar assim, tribos. E aí com várias características, porque foram vários outros países, não é uma coisa homogênea. Então o que é que vai acontecer? Uma nova distribuição dos estados pelas tribos que ficaram. Se os novos donos que chegaram explorando, foram embora, quem ficou vai ter que comandar, vai ter que controlar o negócio ali. Por isso que nós vamos ter a nova distribuição dos estados. Mas aí, isso aí já começa a gerar um certo conflito. Quem é que vai tomar conta? Isso aqui vai ser de quem? Isso aqui vai ser de mais... Aí começa uma série de conflitos, tá certo? E aí vão esquecer das questões sociais. As questões sociais ficam de lado e eles visam basicamente a riqueza, crescer, prosperar. Quem é que vai ter o maior quantitativo de terras, beleza? Fica ligado nisso aí. Aí, nessas questões de conflitos, tem uma coisinha que é bem presente no continente africano quando a gente fala, que se remete ao apartheid. Aí você, aluno que está agora nos assistindo, deve ficar pensando, poxa, apartheid, professor. Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não me lembro. Por isso que nós temos aqui a nossa queridíssima professora Vanessa para nos ajudar a entender o que é o apartheid. Professora Vanessa, nos ajude. Ajude eu e os alunos que estão em casa. O que seria o apartheid, professora Vanessa? Exatamente, professor Gilson, né? O apartheid, ele foi, né, uma política de segregação racial, né, que existiu lá na África do Sul, foi oficializado, né, no país lá, na década de 40, né, em 1948, e durou até 1994. Onde, assim, os negros, né, eles tinham acesso aos serviços bem inferiores aos dos brancos, né, onde existiam percas de direito, de acesso à educação, à saúde. Então, realmente, foi uma política extremamente violenta, né, onde segregavam negros e brancos e danosa, né? E a gente aqui frisa que não só se restringiu à questão, a gente está falando aqui do continente africano, né, dessa questão da política de segregação racial lá, mas a gente também teve em outros ambientes, né, o caso dos Estados Unidos também, houve uma segregação racial lá, o nosso Brasil mesmo também, que a gente ainda tem a questão do racismo, que ainda é muito velado, né, que trouxeram esses povos africanos, né, para serem explorados aqui, vividos aqui de uma forma subhumana, e onde a gente ainda tem uma dívida histórica, né, com esses povos. E lá
foi muito forte essa questão do apartheid, né? Foi muito presente, muito violenta, onde negros não tinham direito, não tinham acesso a serviços de qualidade e os brancos achavam que eram superiores, né? A supremacia da sua raça em relação aos negros. Então, infelizmente, a gente teve esse movimento político de separação, de segregação racial. Muito bem, está vendo só como é fácil geografia? E aqui nas nossas imagens, professora, nós temos a figura do nosso queridíssimo Nelson Mandela, que foi um dos que batalhou bastante sobre essas causas de segregação na África do Sul, propriamente dito, porque se você pega o continente africano, a questão do apartheid foi muito forte mesmo na África do Sul. E seguimos em frente. Professora Vanessa, a senhora gostaria de falar alguma coisa sobre nosso queridíssimo Nelson Mandela? Nelson Mandela foi uma figura muito importante, né, na luta, né, desses direitos ao negro, desse fim dessa separação, dessa segregação. Então ele foi bastante importante. A gente tem eu trouxe até aqui um livro, né, que fala Conquistando o Inimigo, que é Nelson Mandela e o jogo que uniu a África do Sul, né, o rugby. Não sei se muitos de vocês conhecem, aí a gente vivenciou nesses últimos dias, né, agora vivenciando aí a Paralimpíada, as Olimpíadas aí, e a gente sabe o rugby, que é um esporte olímpico, e você vê que ele é de origem inglesa, né? A Inglaterra colonizou o continente africano, a África do Sul também, e o Nelson Mandela teve esse papel importante, onde ele uniu, e hoje a África do Sul também é referência nesse esporte, né? Então, Nelson Mandela foi um pacifista, né? Ativista desses direitos, e onde os negros pudessem viver de uma forma melhor, né, com a qualidade, onde tivesse direitos, né, acesso, e ele fez toda essa conquista e foi realmente uma figura muito importante, ganhou prêmios Nobel da Paz e tudo mais. Então, é uma figura importante e reconhecida, e a gente dá aqui os nossos aplausos, né, os méritos a essa figura tão importante, que teve um papel tão importante para essa questão do apartheid e de direitos, né, para os negros. E aí, seguindo dentro desse cenário, no caso, propriamente dito, de Segunda Guerra Mundial, vamos seguindo aqui, ó. Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação do Partido Nacional Africano, formado por brancos, foi com esse partido que o apartheid tornou-se mais explícito. As décadas de 50 e 60 ficaram caracterizadas pela segregação racial em âmbitos diversos, desde o uso dos direitos cívicos básicos até a convivência em espaços públicos como restaurantes, praças e banheiros, como a professora Vanessa já destacou aí com bastante propriedade. Beleza, gente? Tranquilo. Seguimos. Aí, dentro desse cenário todo de exploração, segregação e disputas por território, vai se criar no continente africano uma série de problemas sociais que vai refletir até nos dias de hoje. Se você acompanha aí na sua telinha este quadro, nós estamos falando aqui do analfabetismo na África, e a gente está fazendo aqui neste quadro uma comparação com outros países. Percebam que na casa aqui de menores taxas de analfabetismo é bastante presente os países africanos. Já é uma marca histórica já desse processo, desde a colonização. E também vai refletir, ó, não só no analfabetismo, viu? Seguimos aqui, ó. Taxa de mortalidade infantil. Veja só, em comparação com os demais continentes, como a África ela se sobressai também na taxa de mortalidade infantil, 78,9%. A segunda, que é a Ásia, é quase que pela metade, 39,3%. Outra coisinha também, acompanhe na sua tela, ó, expectativa de vida. O quanto aquela população ela vai sobreviver. Repare aí muito bem, ó, que os países da África, como tem uma expectativa de vida baixa.
Tem países aí, ó, como Lesoto, com 53 anos de expectativa de vida. Uma pessoa só vai sobreviver 53 anos, justamente por causa de todo esse cenário de sofrido que se construiu ao longo dos anos. Beleza? Não tem mistério, gente. E o sistema de saúde africano? Já que a gente está falando aqui que são uma região muito sofrida, países pobres, com altas taxas de analfabetismo, mortalidade infantil em alta, o sistema de saúde também vai ser precário. Não vai ser um sistema de saúde, em alguns países, desenvolvidos, com técnicas inovadoras e que pode atender a população. Também é um sistema bastante sofrido, e você vai acompanhando aqui com a gente, que mesmo tendo esse sistema de saúde precário, falando agora da Covid-19, okay, veja só que a matéria nos conta, ó, porque a África tem sido menos afetada pela Covid-19. Por que será, professor? Se tem um sistema de saúde não muito bom, por que eles conseguiram se sobressair nessa questão da Covid-19? Vamos ver aqui o que a matéria vai nos falar. Nós temos aqui a fala da Irene, deixa eu ler aqui, Irene Gala, que ela é embaixadora, tá certo? Representou o Brasil na República do Congo. E veja só o que ela vai nos dizer, ó. Vários são os motivos que explicam esta baixa transmissão e número de mortos. A média de idade das pessoas é 19 anos. A população é mais rural, menos urbana. Não tem metrô, ônibus não é tradição, não tem shoppings. Os pontos de aglomerações são mercados a céu aberto. A economia é pouco globalizada e, portanto, com menos fluxo de estrangeiros. Além disso, os países passaram por surtos dramáticos de vírus, como HIV, Ebola, e com isso criaram uma rede de segurança sanitária muito forte. A África fechou todas as fronteiras e aeroportos assim que a pandemia começou. Professora Vanessa, veja só, né? Que conscientização desses países africanos, dando exemplos para muitos outros países, não é não, professora? Exatamente, né? Eles, como já sofreram, né? Sofrem algumas epidemias lá, eles realmente criam, né, uma certa rede, né? Como na matéria fala, né? Uma rede sanitária onde possam proteger, né, diminuir esse contágio, e o Covid teve essa questão lá na África, né? E a gente vê também que tem muita questão da coesão social, né? Muito forte lá essa questão da conexão, da ligação. Então, assim, se os governantes, os líderes, né, orientam ao uso de máscara, a respeitar o distanciamento, tudo isso, eles são muito forte, né, essa coesão, essa força, né, que tem social. Então, eles realmente respeitam, né, diferente muitas vezes aqui do Brasil, que precisou, né, de muito trabalho para a gente chegar, né, que as pessoas ainda usem máscara, lavem as mãos, né, passem álcool em gel, mantenham o distanciamento social. Lá eles respeitam mais, né, por conta deles já vivenciarem, né, várias epidemias, tudo, então eles realmente têm essa questão da coesão social, né, muito forte essa conexão, essa ligação, e sempre eles respeitam essas regras sanitárias. Beleza, gente? Então, vamos seguindo aqui a nossa aula, né? A variação étnica, por exemplo, bateu vontade em mim e vou para a África, fui embora. Será que eu vou encontrar um espaço homogêneo? Todos os países vão ser da mesma características? Os povos vão ser iguais? A questão sociocultural, a questão linguística, a religião, o modo de usar. Será que os povos africanos, eles são iguais? Eles são idênticos? Será que nós temos a variação, digamos assim, de tons de pele? Será que nós temos isso, Vanessa? Lá no continente africano tem uma diversidade cultural muito forte, né? É diverso.
Como o professor Gilson, né, colocou, lá o continente africano ele foi colonizado por várias nações, né, por vários países, então sofreram influências, né, dessas culturas. Então lá a gente encontra uma diversidade, você vê países que falam português, outros francês, enfim, então há uma diversidade linguística, cultural e que é muito parecido também com a mistura que a gente tem aqui no Brasil, né, que a gente vê que aqui existiam os povos originários, né, os povos nativos, e depois chegaram os colonizadores, né, o europeu, exploraram aqui nossas terras, introduziram a cultura dele e depois chegaram os povos africanos. Então hoje a gente tem, né, uma mistura, uma diversidade cultural no nosso país justamente por conta disso. E não é diferente lá na África, né? Lá eles sofreram influência de outras nações também, de outras culturas. Seguimos, gente. Chegou aqui a informação que estamos em segundo lugar no Ibope, viu? Vamos lá, acompanha aqui o nosso quadro que vai falar sobre a questão do PIB, que é quanto aqueles países eles se desenvolveram na questão economicamente. Então, veja só como, olha só, países mais pobres do mundo de acordo com o PIB. Vocês veem que os 10 países mais pobres do mundo, todos eles estão inclusos no continente africano. Passamos para a próxima tela. Agora, os países mais pobres do mundo em relação ao IDH, aí já estamos falando do Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto aquela população ela está crescendo. E, mais uma vez, entre os 10 países, nós temos aqui países africanos. Para você ver como temos essa marca histórica bastante presente no continente. Beleza, gente? Tranquilo. A economia da África. Em que vai se basear a economia da África? Olha só, a economia da África é pautada pela exploração de recursos naturais, como nós vimos, pelos povos europeus principalmente, como petróleo, gás e minérios, como ouro e diamantes. Aqui vai se destacar principalmente a questão mineral. Quando a gente fala da África, lembra lá, economia da África, questão de minerais, se destacam bastante, beleza? Acho que o próximo, cadê? Aqui, ó. A África, agora veja só, dentro da economia da África, nós vamos ter um país que vai se sobressair em relação aos outros, que é a África do Sul, que é um dos poucos países do continente africano com economia diversificada, quase que não sai. A economia do país é alicerçada no setor de serviços, indústrias, agricultura e extrativismo. Ocupa atualmente a condição de país mais rico, olha só, ele se sobressaindo, e industrializado da África. O próximo quadro aqui vai mostrar justamente essa questão dos minérios, da extração de minérios no continente africano. E aqui nós temos o destaque para bauxita, urânio, platina, cromo, diamante, ouro. Percebe que essa área verde aqui mais embaixo, ao sul do continente africano, é justamente onde nós vamos encontrar a África do Sul, que é justamente o país que vai se sobressair em relação aos demais. Seguimos. Agora veja só, chegamos agora em um ponto importante. Nós estamos aqui falando sobre a África, todo aquele processo de formação do território, colonização, como foi que se deu, como foi que chegou aqui e tudo mais. E observem agora, junto comigo e a professora Vanessa, que eu gostaria que ela agora falasse um pouquinho também, essa charge. A professora Vanessa gosta bastante de charges, né? Olha só, professora Vanessa, nós temos aqui a distribuição espacial do globo terrestre com os continentes. Mas só que tem alguma coisinha faltando ali no continente africano, né, professora? E está concentrado o que falta na África, tanto no continente europeu como na América do Norte. E aí, professora Vanessa, o que podemos dizer sobre isso? Vem muito dessa questão da exploração, né, dos minérios. Lá é muito rico, né, nessa questão dos minerais, como o professor bem colocou aí, os diamantes, ouro, né, urânio, é muito forte lá a presença, e muitos desses países, né, que são grandes potências, né, que tem um crescimento econômico muito elevado, e é justamente
que ele se desenvolve porque eles exploram também de outras áreas, de outros continentes, né? Então, por isso que a concentração ficam em outros países, em outras localidades, apesar de que se é extraído do continente africano. Pronto, agora você já sabe o que é que significa essa imagem, você agora vai aproveitar, vai pegar uma folhazinha, vai fazer uma anotação do que você acha sobre essa imagem e vai levar para discutir com o seu professor. Olha aí, ó. O que será que está aí faltando na África? A professora Vanessa já deu aí várias dicas. Escreve, chega lá, fala junto com o seu professor, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Se quiser deixar aqui no nosso vídeo no canal do YouTube, deixa lá um comentáriozinho, que nós vemos aqui na próxima aula. Eita, professora Vanessa, quase que não sai os termos. E tiramos aqui as dúvidas de você, beleza? Professora Vanessa, para encerrar aqui a nossa aula, escolha aí um instrumento, pode ser qualquer um que a senhora quiser. E vamos aqui fazer, não vai fazer música, né? Não será música, vai ser mais barulho, que a gente não tem muito, não se é muito habituado com esses instrumentos não, mas vamos ver se sai uma coisa bonita aqui, professora? Vamos lá? Vamos Vejamos, nessa. Bora? Pessoal, espera aí. A gente teve aqui uma aula, mas é da educação infantil, que saiu uma musicazinha, vamos tentar imitá-la aqui, ó. Vamos lá, professora Vanessa, vai, ó. Cheguei na escola digital. Cheguei na escola digital. Tchau, gente. Forte abraço. Tchau.